O seu sonho em rádio web tornou-se realidade. TS Rádio tem para você música, notícia, esporte, entrevistas. TS Rádio, o dia a dia da cidade amiga. Aqui, quem se conecta, curte demais. Já pensou que entrevista de estágio era assim? Bom, e você entende de informática? E quando você viu, ficou assim. Você é bom em follow-up, cumprir deadlines, dar feedbacks? O mercado vai exigir mais do seu filho. Matricule-o no CCAA, onde os alunos têm a maior média Brasil na certificação internacional TOEFL ITP. CCAA. Quando você vê, seu filho is speaking. CCAA Mirassol. Matrículas abertas pelo telefone 17 3242 8570. Atendimento personalizado pelo WhatsApp 17 991 818160. Como pode um choro ser o melhor som do mundo? Mas esse choro de vida se transformou em preocupação, porque o meu Lorenzo nasceu prematuro. Até que um gesto ajudou a salvar a vida dele. Se você pode, procure um banco de leite humano e faça a sua doação. Qualquer quantidade faz diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Saiba mais em saude.gov.br/doação de leite. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Incentive seu filho a praticar esportes. Na hora de presenteá-lo, vá até a loja Todo Esportes de Mirassol. Toda criança gosta de esportes. Na loja Todo Esportes, ele vai encontrar ainda mais motivação para desenvolver sua aptidão esportiva. Seja um pai campeão. Loja Todo Esportes de Mirassol. Agora em novo endereço para te atender melhor. Rua Capitão Neves, 2490. Esquina com a Rua São José. Ao lado do Supermercado Alfredo Antunes 1. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 17 99706 0384. Suco com gosto de sumo. Nunca mais. Experimente Mira Citrus, o mais saboroso suco de laranja da nossa região. Delivery pelo WhatsApp 997229376. Seja saudável. Beba Mira Citrus. TS Rádio. Toque de 5 segundos, a TS Rádio apresenta mais uma programação campeã de audiência. Boa noite, povo! Tudo bem com vocês? Internautas ouvintes do meu coração, eu sou Ariane Maia. Este é o programa Sem Frescura, aqui na TS Rádio. Um programa que busca dar... Deu nó na língua? Dar vez e voz às mulheres de Mirassol e região. Se você não me conhece, eu sou Ariane Maia, filha da Dona Virgínia e do seu José Luiz. Irmã da Camila e da Thalita, mãe da Ana Júlia, mulher do Alessandro. Sou advogada de profissão, nascida em Rio Preto, mirassolense de coração. Hoje, com 39 anos de idade, escorpiana, extremamente sincera, e sigo em busca da minha melhor versão. O programa Sem Frescura comigo é transmitido ao vivo às terças-feiras, a partir das 8 da noite. Trata-se de um espaço feminino, aonde abordaremos nossos problemas cotidianos, assuntos polêmicos, trazendo informação de qualidade, ideias inspiradoras, com entrevistas e bate-papo, visando o empoderamento feminino, com humor e leveza. Se você quer apoiar essa ideia, seja um patrocinador. Anuncie comigo e ajude a TS Rádio a continuar com programação de qualidade. Ligue 17 99 109 6039 ou acesse nossas redes sociais. Instagram, @TS Rádio Oficial, Facebook TS Rádio Digital ou nosso e-mail comercial @tsradio.com.br. Bora lá então? O programa Sem Frescura traz como convidada hoje no quadro Gente que Inspira
a professora Giselda Aparecida Sparapani Giuliani, que é natural de Palmeira do Oeste, casada com o Dr. Michael Giuliani, que já é conhecido aqui da rádio. Ela é mãe do Arthur, com 8 anos de idade. Ela é graduada em Letras, Direito e Pedagogia. Pós-graduada em Gestão Escolar e Direito Educacional. Ela veio para nos ajudar a abordar um assunto atual e extremamente polêmico, que está deixando as mamães de cabelo em pé. O tema do programa de hoje é aula online, problema ou solução. Boa noite, Zelda, tudo bem? Boa noite, Ariane, tudo bem? Boa noite a todos. É um privilégio estar aqui. Muito obrigada pelo convite e espero poder atender as expectativas. O prazer é todo nosso de tê-la aqui conosco. E você, internauta, quer participar do programa? O quadro Me Irrita é para você. Nós vamos ter um momento em que você, que me prestigia com a sua audiência, vai poder soltar a língua. Homem também tá valendo, ok? Pode, inclusive, mandar um áudio aqui no telefone da rádio, no 17 99 109 6039. Ou mandar aí seu comentário nas nossas redes sociais. Lógico que esse comentário tem que ser sobre o nosso tema de hoje, aula online, problema ou solução. Fale com a gente, encaminhe suas dúvidas e problemas, pode rasgar o verbo, mande cobranças, elogio, vale tudo. Libera o que está engasgado aí, que nós vamos dar vez e voz para vocês aqui. Agora chega de explicação e blá blá blá, nós vamos a um pequeno intervalo e nós já voltamos com o quadro Gente que Inspira, com a querida professora Giselda Aparecida Sparapani Giuliani. De muita informação voltada para quem é apaixonado por esporte e cultura. De segunda a sexta-feira, a TS Rádio apresenta programas exclusivos e que te levam a viajar no mundo musical e do entretenimento. tsradio.com.br, uma nova opção em rádio web. Vai colocar o carro na estrada? Passe na Realcar Centro Automotivo e Mecânica em geral. Uma equipe especializada de profissionais realiza revisões e serviços mecânicos em qualquer veículo. Realcar Centro Automotivo e Mecânica em geral, onde você encontra honestidade, preço e qualidade. Rua Santo Antônio 2726, bairro Nossa Senhora Aparecida em Mirassol. Telefone 17 3253 6189 e 17 991 21 8065. Ótica e relojoaria Modelo. Óculos, relógios, joias, presentes, lentes de contato de grau e coloridas. Telefone 17 3242 9000. WhatsApp 17 991 31 2016. Eletrotécnica Mirassol, vendas e enrolamento de motores. Aqui você também encontra redutores usados. Fale conosco pelo telefone 3242-9362 ou no WhatsApp 99154-3177, Avenida Elias Mafuz, 2563, no bairro Moreira, em Mirassol. Acesse o nosso site eletrotecnicamirassol.com.br. Estando na região de Mirassol e São José do Rio Preto, hospede-se no Ace Palace Hotel. São 80 apartamentos, um super café da manhã em um restaurante totalmente climatizado. Reservas pelo telefone 3242-1821 ou pelo WhatsApp 17 997 38 6487. Voltamos e desde já vamos agradecendo a sua paciência e audiência. Espero que estejam curtindo. Não deixem de participar do quadro Me Irrita, mandando dúvidas, colocações e sugestões sobre o nosso tema. Se você quer apoiar essa ideia, seja um patrocinador, anuncie comigo e ajude a TS Rádio a continuar com programação de qualidade. Ligue 17 99 109 60 39 ou acesse nossas redes sociais. Instagram, @TS Rádio Oficial,
Facebook TS Rádio Digital ou nosso e-mail comercial@tsradio.com.br. Giselda, professora que nos dá o prazer da sua presença mais uma vez, muito obrigada. Obrigada eu. O tema do programa de hoje é aula online, problema ou solução. Essa pandemia nos trouxe uma nova realidade. E você tem os dois lados. Posso chamar de você, né? Claro. Tem os dois lados, porque você é mãe do Arthur, que tem 8 anos, né? E você também é professora. Como é que está sendo para você? Vamos perguntar primeiro, mãe. Como que está sendo para você essa realidade, mãe do Arthur de 8 anos com aula online? Mãe do Arthur. Então, vamos lá. O Arthur é uma criança muito ativa. Então, ele tem várias atividades, né? Antes da pandemia, ele tinha várias atividades no seu dia a dia. Agora, não está sendo fácil. Confesso que no início, agora já está um pouco mais organizado, mas no início foi muito difícil fazer com que ele ficasse ali na frente do computador ou ele entender a situação. Porque imagina para uma criança como é difícil. Para um adulto, não é fácil. E para a criança que gosta de sair, passear e ver e conviver com os coleguinhas, então é mais ainda. O Arthur tem aula todos os dias, no período da manhã. E a todo momento, agora ele já está mais habituado, ele acorda, já vai até o seu computador, né, que nós temos já um lugar reservado para isso, e ele já entra na plataforma e entra na aula. Ele tem um horário que eu organizei, imprimi, porque cada dia é uma disciplina, então ele já olha a aula que ele tem que ter e ele, então, já vai direcionando. No início, eu que tinha que fazer isso, porque ele não sabia, ele não tinha como fazer. E então, eu fico a todo momento, porque eu também estou trabalhando, eu sento do ladinho ali, de um cantinho da mesa, e sempre orientando, observando se ele está conseguindo acompanhar o conteúdo. Não contente com isso, mais tarde vem todas as tarefas, porque além das aulas, além do conteúdo, tem as tarefas. Então, eu oriento para que, caso ele tenha dúvida, para que pergunte lá para a tia, né? E ele tá dando certo, mas não sei até quando, né? Porque há toda uma instabilidade na rede e em relação a... É uma máquina, né? E a gente não tem como lidar. Igual um ser humano que tem como você pedir para parar. A máquina, a gente não consegue fazer isso. Então, não está sendo fácil. Entendi. Então, falou agora a Giselda, mãe. E para a Giselda, professora, como é que está sendo isso? Preparar essas aulas, essa mudança de hábitos, de não ter que mais pegar a bolsa para sair de casa para ir dar aula, não ter mais horário. Como é que está sendo isso para a professora? Para a Giselda, professora, está sendo mais difícil ainda, porque se tem uma coisa que eu gosto, é do contato com os meus alunos. Então, eu vou com muito prazer para a escola e preparo a minha aula com muito prazer. E o fato de ter que ficar longe desse ambiente me deixa muito triste. Então, eu tento fazer de acordo com as adequações que a gente tem ali dentro do sistema, dos aplicativos que são oferecidos e as atividades extras que a gente também tem que ir sempre acrescentando para o aluno não ficar em defasagem. Você hoje dá aula em rede pública ou particular de ensino? Eu dou aula na rede pública. E aí, na rede pública, como é que está funcionando os horários? Assim, tem um horário pré-determinado de aulas? Porque escolas particulares, cada uma está com um sistema. Como é que está funcionando para a rede pública? Na rede pública, o governo, ele implantou um aplicativo, Centro de Mídias, né? E ele, então, disponibiliza as aulas do ensino infantil num canal da Rede Cultura, né? Da Cultura não, desculpa, da Univesp, na parte infantil. Na rede, pensando no ensino fundamental ao ensino médio, ele disponibiliza no aplicativo, que os alunos têm que baixar esse aplicativo para assistir às aulas, e também na TV Cultura, que é o canal 4.3, da TV Educação. Então, os alunos da rede pública também estão tendo aula online, então? Eles têm horário toda semana, todo dia tem um horário estabelecido das aulas, e aí a gente envia pelos grupos, né, que temos dos alunos. Cada professor tem a
a sua sala, então vai enviando, vai pedindo para fazer as anotações. Todos os professores assistem às aulas, porque tem que saber o conteúdo que está sendo tratado, de acordo com as habilidades que são desenvolvidas, que são pedidas no currículo. E nós, então, acrescentamos essas atividades para mandar mais coisas para eles fazerem. Entendi. Vinícius, boa noite, Vinícius. Boa noite, Ariane. Boa noite, professora Giselda. É um prazer estar no Sem Frescura aqui, acompanhando. E falar a verdade, viu, Ariane? Como que tá a audiência? Tá demais aqui, muita gente participando. Pode falar o nome das pessoas aqui? Então, era isso que eu ia pedir. Vamos mandar um oi pro pessoal aí que tá participando com a gente. Sim, ó, o José Luiz Pereira desejando boa noite, Dani Guerreiro também, Fabiola Pérez, a Dani dizendo que ela é amiga da Giselda, acompanhando aqui a nossa live. O Júlio Batista, boa noite, ótimo trabalho. A Virgínia Helena Longo acompanhando também a nossa transmissão. Angela Maia dizendo oi. Quem também está acompanhando, a Rosana Oliveira. A Lucelena Teste, boa noite a todos da TS Rádio. Boa noite, Lucelena, para você que está acompanhando o Sem Frescura. Guilhermo Oliveira Cesareto, excelente profissional, dizendo a Giselda aqui que está acompanhando, que está no programa Sem Frescura. Guilhermo também dizendo que é mãe exemplar. O Thiago De Pieri participando. Alexandra Bertolotti também acompanhando o nosso programa. Fabiola Pérez, conheci a Giselda, uma excelente mãe e uma excelente pessoa. Parabéns e beijos para o Arthur. Obrigada. E também a Fabiola... tem um comentário aqui Fala que eu aí, então tenho que ler. Comenta. Comenta, então. Michael Giuliani dizendo, boa noite, que professora linda. Esse eu tinha que ler. Esse é suspeito, hein? O Odair também, cadê o sapo? O sapo está guardado, Odair. Hoje não é dia de falar do príncipe, hoje é dia de falar da professora. Muita gente acompanhando, além disso aqui também assistindo aqui a Georgia Mauad. Boa noite, maravilhosa. Dani... Falou com a Gi. Falou com a Gi, não foi comigo não. Com você, olha. A Miriam Fidelis Souza Poser, eu aqui sou aluna da Ariane, olha só. É verdade, gente, eu não contei isso pra vocês. Conta essa história. Eu dou aula de artesanato. Olha. É uma técnica americana de fazer álbuns decorados que se chama scrapbook. E a Miriam é minha aluna dessas aulas que também foram suspensas, infelizmente, em virtude da pandemia. Mas logo voltará, né? Vamos remarcar, Miriam. Saudade de você. Só para finalizar aqui, já, Ariane, ó, a Gisele Adriana Cavariani Silva dizendo oi, amiga. E a Marilda Sabião, prima linda, pessoa maravilhosa. E o Carlos do Ponto Alto Veículos, parabéns, Ariane. E a Miriam Fidelis, parabéns, Ariane também, tá bom? Você viu? Os internautas só parabéns, ninguém tem aluno, ninguém tem filho, idade escolar, tá todo mundo de boinha com a pandemia. Tá todo mundo se dando muito bem, trabalhando. O problema tudo aqui é só nosso, viu, Gê? Aqui é só nosso, mas vamos lá. O EAD já era uma realidade para alunos de graduação e pós-graduação. Eu mesmo já fiz uma pós-graduação por EAD. Quem não sabe, EAD é ensino à distância, né? Então, assim, esse EAD já era uma realidade para pessoas já mais desenvolvidas, né? Para graduação, pós-graduação, pessoas que já tinham uma habilidade, uma condição de autoformação mais definida. Porém, para crianças é uma novidade, né? E aí, para a mãe também, muitas vezes, é novidade, porque às vezes a mãe não teve esse contato com esse tipo de ensino, com essa modalidade de ensino. Por outro lado, alguns professores também não estavam habilitados a trabalhar com essas tecnologias. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa adaptação da mãe, do aluno e também do professor. Porque aí você tá em todos esses lados, que você ocupa todas essas funções. Jesus, eu tô ficando quase maluca. Para fazer qualquer coisa, eu acho que para a vida fluir de uma forma tranquila, né? Acho que independente do que seja, se for EAD ou se for presencial ou em outra situação, nós temos que ter um planejamento, uma organização, porque eu acho que faz parte, né, da nossa vida, essa organização. E eu também já fiz cursos EAD, e a gente vive fazendo cursos, e a maioria é online, é pela plataforma.
Só que para uma criança é muito diferente. E para a mãe que não tem contato com essa tecnologia, não se familiariza com essa tecnologia, imagina, ela está se vendo de cabelo em pé mesmo. E às vezes ela tem 2, 3 filhos. Exatamente. Então, assim, para ela tem que tentar acudir um filho no horário, para o outro depois poder fazer uma atividade, ou então, naquele momento, ela tem que tentar ver se a internet funciona, ver se a plataforma vai rodar, porque nem sempre o aplicativo ele funciona para todos. Às vezes, para mim, está super bem, mas para você não deu certo. Não é por nada, mas às vezes a capacidade do aparelho que ela tem não suporta o aplicativo, que é o que acontece com os alunos. Então, muitos me mandam recado, professora, não estou conseguindo baixar o aplicativo. O que eu faço? Ou então, às vezes, quando a gente manda uma atividade para o aluno, pode ser no Word, pode ser no PowerPoint, ele não tem esse dispositivo ali, né? Esse aplicativo. Então, aí a gente fala, você conseguiu baixar, mas meu celular não suporta. Aí, o que você faz? Então, não está sendo fácil, as mães estão tendo que rebolar, estão tendo que mudar os seus hábitos, às vezes tirarem dinheiro de onde não tem, para poder fazer com que o filho não fique tão em defasagem, né, em relação a outros, ou que o conteúdo não seja tão prejudicado. Entendi. Mas o EAD, assim, gente, me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que o EAD, de forma geral, é muito mal visto no Brasil. É como se fosse meio que assim uma indústria de diploma, né? Tem uma certa resistência ao EAD no Brasil. Você acha que isso tem algum motivo? Você acha que tem alguma justificativa? O que você pensa sobre isso, Gi? É que muitos cursos, não sei nem se é ético falar, né? Alguns cursos, eles falam que são cursos de gaveta. Então, as pessoas às vezes fazem um EAD só para ter um diploma. E, na verdade, o conteúdo que precisava aprender, que precisava desenvolver, que é o presencial, ou então até mesmo uma parte prática, a pessoa não faz. E aí fica nesse problema. Então, eu acho que por isso que é mal visto em relação a essa situação. E também não supre todas as necessidades, né? Igual você mesmo colocou, Giselda, da questão da atividade prática. Por exemplo, eu tenho amigas que estavam assim, no último período de enfermagem, por exemplo, e que são aulas práticas. Então, o curso está suspenso, porque não tem como fazer aula prática online. No momento que nós estamos passando, sim, seria, né? Não tem como. Até porque... no caso da enfermagem, né, eles precisam estar realmente ali em contato com o paciente, com a parte prática. Mas em outras situações, em outros momentos, a EAD é vista como dessa forma, como se fosse um contrato, uma coisinha ali de gaveta, né, como se fosse só para ter um diploma e nada mais. Você falou no começo da entrevista sobre a questão assim de preparar o ambiente, né, para aula online, que seu filho já tinha o computador dele, a mesinha dele, ali tudo organizado. Você acha isso importante? Porque para manter mesmo, no caso de crianças menores, que ele não se distraia, é importante que a mãe crie um ambiente para que o filho assista às aulas online? Sem dúvida. Eu acho que o ambiente, como todo mundo tem o seu ambiente de trabalho, a criança também tem que ter, principalmente a criança, ela não tem que ter nada que desvie a sua atenção. Então, pelo menos com o meu filho, eu peço para que ele faça a sua higiene pessoal e depois ele coloca o uniforme da escola, porque, querendo ou não, ele está numa sala de aula. Então, ele tem que ter essa disciplina, porque eu acho que é manter a rotina. E o nosso organismo é um reloginho, né? Ele trabalha ali com horários. E se eu não jogar isso para ele, se eu não despertar isso nele, ele vai entender que ele pode fazer a aula em qualquer momento, porque ele sabe que a aula fica gravada. E o fato de ficar gravada, senão, eu não preciso acordar cedo para assistir a aula, porque ela está gravada, eu posso assistir em outro momento. Mas se você tivesse que ir para a escola
Você não tinha que acordar naquele horário? Nossa, eu achei super interessante essa questão, inclusive, de usar o uniforme. Quer dizer, você cria realmente um ambiente de rotina escolar dentro da sua casa. Ele sim, e eu coloco assim, ele num lugar silencioso, porque eu não consigo estudar, não consigo fazer as minhas atividades se eu estiver com barulho. E, na sala de aula mesmo, eu falo para eles, agora é minha vez. Chega, agora eu não consigo falar com vocês falando junto comigo. Então, assim, eu acho que é importante o silêncio, nada que desvie a atenção, a questão do horário, ele saber quais são as aulas que ele vai ter naquele dia, a tarefa, porque ele tem uma programação semanal de tarefa, né? Então, ele sabe que ele tem que entregar a tarefa. Ah, mas a tia não vai ver a tarefa. Será que ela não vai ver a tarefa? Então, assim, a professora dele pediu para que levasse a apostila 2. Para a escola. Para a escola, para ela corrigir. E eu não contente, porque eu acho que isso é coisa de professora, eu peguei a apostila dele e fui corrigindo um montão de coisas. Porque, assim, eu acho que ele tem que ver onde ele errou, para ele não errar novamente. E se errar, saber que errou. Tá? O Paulo Sérgio Oliveira aqui colocou o seguinte. Gente, eu não estou dispensando o Vinícius, não. É que eu achei muito dentro do tema, então já meio que atropelei ele aqui, ó. Boa noite. Meu neto está no 6º ano. Assisti às aulas do governo e também as matérias no grupo de WhatsApp da escola. Agora eu pergunto, e os alunos que não têm um celular, como consegue fazer as do grupo? Pois é, Sérgio, é o que a gente estava falando aqui. Nem todos os pais têm condições financeiras e estrutura, né? Infelizmente, a gente se depara com isso praticamente todos os dias, né? Porque além das aulas, das atividades que a gente tem que preparar, nós temos reuniões no nosso dia a dia ali com a gestão. E muitos alunos, pais, ligam na escola e falam, eu não tenho internet, eu não tenho celular, eu não consigo. Então, aí, o que eu acho que tem que ser feito? Né? O que nós fazemos? O que a gente orienta os pais? Para que esse aluno que não tem condições, mas sabe que tem essa obrigação, porque todo mundo estava frequentando a escola. Então, sabe que tem esse período, porque já faz um tempinho já, né? Então, ele tem que procurar a escola, explicar a situação, que a escola vai encontrar uma outra maneira, uma outra estratégia para mandar esse material. Nós temos livros didáticos, eles receberam as apostilas do governo. O primeiro bimestre, não, porque ainda eles estavam utilizando uma outra, mas foi um período menor. Agora, a partir do 2º bimestre, que começou dia 1º de junho, eles receberam a apostila. Então assim, não tem desculpa, não tem dificuldade. Desculpa. Tem, dificuldade tem, mas aí então anota a dificuldade, a direção, a escola está aberta, todas as escolas, para tentar né? atender da melhor forma aí esse pai que não tem condições de ter acesso à internet. E eles sabem, porque querendo ou não, eles comunicam com o coleguinha. Eles têm contato, um pouquinho ou não, mas eles têm. Às vezes, é difícil hoje a família, a pessoa que não tem um celular, né? Não tem um celular pro aluno, para aquele menino. Mas alguém da família tem. Mas alguém da família tem. Então, assim, depois, mais tarde, chama, pergunta, né? Manda um recado que a hora que a gente puder ver, se for muito tarde, depois no outro dia a gente responde. O que não pode é deixar de fazer. Vou falar da minha experiência aqui com o EAD, porque você estava falando dessa questão de pôr uniforme, de ter uma rotina e tal. Eu fiz uma pós-graduação à distância em Direito Previdenciário. E era esse esquema de aula gravada. E eu permiti com que as aulas acumulassem de uma forma que ficou assim... insustentável o final do curso para mim. Foi, assim, sofrido, doloridíssimo eu terminar esse curso. Então, assim, eu queria destacar também essa questão da gestão do tempo, né, para aulas online que são gravadas. Isso é importante também, né, porque senão daqui a pouco o governo anuncia, as aulas vão retomar daqui 15 dias. Se o aluno não tiver acompanhando essas aulas, ele não vai conseguir assistir tudo na véspera de começar. Não, ele vai acumular muito conteúdo. Então, hoje, por exemplo, os meus alunos dos nonos tiveram aula de português às 15h30 da tarde, né? Ali, 3h30 da tarde. Eu acompanhei a aula. Quem não conseguiu acompanhar pelo aplicativo, eu já postei no Google Classroom, que é uma plataforma que a gente utiliza. Então,
Eles têm um código, eles vão lá, ou então procuram no YouTube. Eles procuram tantos vídeos, tantas coisas, né? Acho que está na hora agora de procurar coisas para o interesse deles. E a questão da gestão do tempo necessita, porque eu acho que aí entra o planejamento. E se a gente não planejar e não se organizar dentro desse tempo, né, a disciplina de gerir esse tempo é complicado, porque aí as coisas se acumulam mesmo. E nisso eu acho que é super importante o papel dos pais, né? Principalmente com crianças menores, né? Então, alguns pais ainda estão em casa, outros já voltaram ao trabalho, deixam os filhos com os avós, e aí, às vezes, o avô ou a avó não consegue fazer com que esse aluno vá, porque vô e vó, né, passa muita mão na cabeça, e não consegue fazer com que esse aluno tenha essa disciplina. Aí o pai e a mãe têm que puxar. E mais distante ainda, vô e avó dessas tecnologias, né? Vixe, muito mais, sem dúvida. Então, o EAD, no seu entender, será uma nova realidade na educação infantil de base, ou, professora Giselda, acredita na retomada de aulas presenciais, 100%? Acha que o EAD vai passar e vai ficar assim, era na época da pandemia, ponto, acabou? Eu acredito que de agora para frente, o momento que nós estamos vivendo, eu tenho... Não é uma suspeita, não, é uma certeza que de agora para frente a meninada vai ter muito mais contato. Porque antes eles tinham, mas era para um jogo, não era tanto para uma aula, eles não tinham um conteúdo, um trabalho para entregar. E a meninada, vamos entender que eles aprendem muito rápido, né? Eles são muito rápidos para aprender. Às vezes dá um show na gente. Muitas coisas eu não sei e às vezes o Arthur vem e me fala: professor, mãe, é isso aqui. Ou então os meus alunos, muitas coisas eles me ajudam. Então eu acho que é uma realidade, sim. Para a meninadinha, para a educação base, eu acho que ainda vai ser um pouco mais, mais demorado. Eu acho que eles vão ainda pôr um pouquinho o pé no acelerador. Tirar o pé do acelerador, aliás, porque ainda eles precisam de um acompanhamento melhor, né? Eles precisam de uma pessoa, de um adulto. Mas de forma geral, você acredita, Giselda, que vai se tornar uma realidade, cada vez mais presente. Cada dia mais. Tá. Vinícius, e aí, como é que tá a participação dos nossos internautas, dos Olha, nossos tá legal ouvintes? aqui, ó, o pessoal participando também pelo WhatsApp, Ariane, aqui, ó, a Lidiane da Tenco dizendo que é ótima abordagem, amiga da Giselda, está amando, parabéns pelo programa. Quem também está acompanhando aqui na live do Facebook, a Vanessa Vieira, acompanhando a transmissão, o Lázaro Gabriel Outeiro Rigo, Giselda, uma grande profissional para a nossa cidade, o Luiz Carlos Fonseca, o amigo Bucha Carlinhos Fonseca, parabéns pelo tema, não esqueça do meu abraço para o Caravete. Caravete, meu papi querido. Pai, um beijo. A Thalita Longo, vocês acham correto o professor fazer uso particular do seu WhatsApp para fins de trabalho? Entendo que o empregador deveria fornecer, e os professores que têm sua privacidade invadida, como resolver essas questões? Interessante o tema, né? De fato, agora vai falar advogada, gente. De fato, ela tem razão, né? Caberia ao empregador fornecer todos os instrumentos de trabalho. Falando a Ariane Pessoa agora, né? Que outra forma o Estado teria de gerir tudo isso? Qual seria a despesa de dar um celular para cada professor? É uma balança que não equilibra, né? É algo, eu acho que insustentável, não tem como. Eu acho que nessa altura do campeonato, como foi todo mundo, uma forma pego de surpresa, se fossem outras, né, situações, em outros momentos, quem sabe realmente poderia ter tido uma capacitação, alguma coisa a mais, mas é culpa de quem? E como que você vai deixar a sua profissão? Eu não dormiria tranquila se eu não fizesse isso. Se eu não passasse o meu celular, se o aluno não tivesse contato comigo, se eu, por exemplo, simplesmente passasse um outro número e olhasse só no meu horário. Não é meu, eu não consigo fazer isso. Cada pessoa tem uma forma de analisar. E não tem certo nem errado, não, né? Não tem. Porque nós aí, não sabemos. talvez a invasão de privacidade, concordo.
né? Porque às vezes você já passou do seu horário de trabalho e o aluno está ali naquele momento precisando de alguma coisa, ou às vezes nem tá, às vezes ele poderia deixar para o outro dia. Mas como não acudir? Como não responder? Eu não sirvo. Eu não sou. É porque, assim, tem mães também que estão, assim, super sobrecarregadas, né? Que elas não deixaram de trabalhar na pandemia, que elas estão trabalhando o dia inteiro, normal, né? Chegam em casa 6 horas, aí janta, não sei o quê. Aí é que ela vai dar uma atenção para a aula online do filho, né? Então, ela acaba te mandando WhatsApp 10 horas da noite, 11 horas da noite, né? Aí, como é que está sendo esse suporte para essas mães? Está sendo fora do horário mesmo? Fora do horário. Fora do horário, já tive várias mães me perguntando, pedindo, professora, eu vi que você mandou uma mensagem, né, uma atividade para o fulano, ele fez? Aí, não, ele não fez, ainda ele não fez. Ah, eu vou pegar no pé dele. Professora, me coloca no grupo da sala dele, então a gente vai atendendo da maneira que pode. Porque eu acho que aí é uma forma de andar com a família, e a família é muito importante nesse momento. Até mesmo na escola, a gente precisa do apoio familiar. Porque o aluno, com a gente ali, ele é de um jeito, às vezes com a família ele é de outro. Às vezes um simples fato de você falar, eu vou chamar sua mãe. O rapaz já muda o comportamento, ele já muda a forma de agir. Então, precisa sim desse apoio, dessa parceria entre as duas partes, a escola, a educação e a família. É muito importante isso. Você já tem os dois lados, né? Como a gente já falou aqui, é mãe e é professora. E aí, com essa história de atender WhatsApp de noite, né? Aumentou muito sua carga de trabalho, então? Aumentou. Aumentou. Tem dia que eu estou, assim, esgotada, mas não tem problema. Eu gosto. Eu faço com muito prazer. E, assim, nós tivemos que mudar toda a nossa rotina. Os horários das minhas aulas não são o mesmo. Igual, por exemplo, eu ia para a escola às 7 e depois voltava, saía às 4 e a atividade que eu tinha que fazer, uma correção de uma prova, um trabalho, alguma coisa, eu poderia optar em fazer um horário diverso na minha casa ou então ali dentro da escola, porque eu trabalho numa escola que ela é de ensino integral, então eu fico o tempo todo ali. Então eu tenho esse tempo para poder fazer essas atividades. Mas isso é uma opção minha. Eu optei por isso e levar as minhas coisas. Então, nós tivemos que mudar essa vida. O horário de uma série é de manhã, da outra série é à tarde, e eu tenho que ficar disponibilizando ali o meu tempo para tentar ver o que eu faço para atender os dois. E depois que termina a aula, então aí eu preparo uma atividade, depois tem a correção. E nunca acaba, né? Porque a todo momento a gente está trabalhando em cima disso. E o fato de trabalhar com a tecnologia, plataformas, que a gente não tinha esse contato, é muito difícil, porque a gente teve que aprender. Eu mesmo vivo no YouTube lá, procurando tutorial, assistindo para conseguir mexer numa plataforma, para eu aprender. Aí, às vezes, a gente faz videochamada com uma amiga que sabe um pouquinho mais. E aí vai aprendendo do jeito que dá e vai na levando. raça, e nós estamos aprendendo. E, graças a Deus, tá dando certo dentro do possível. Então, os professores também, não só os pais tiveram que se movimentar, mas os professores também tiveram que se movimentar desenvolvendo essas habilidades tecnológicas aí. Os professores tiveram que se reinventar, porque eles estavam acostumados a trabalhar do jeito que eles sabiam, né? Do jeito que nós sabíamos, dentro da sala de aula, presencialmente. Ambas as partes foram foi difícil para ambas as partes, porque tanto o professor quanto o aluno precisa desse contato. O aluno, às vezes, ele vai deixar para depois uma atividade. Dentro da sala de aula, o professor está ali para cobrar, para chamar a atenção, para falar, olha, você não fez, não vai fazer, você não me entregou. Agora, a todo momento, a gente tem que ficar fazendo isso. No particular, no privado, é difícil, porque, imagina, eu tenho 400 alunos, eu tenho 6 salas de aula. Então, é bastante, com 30, 38 alunos. Haja WhatsApp. Então, o meu celular, outro dia, ele deu pane, porque era muita coisa para ele. Eu achei que eu fosse ter que usufruir de outro, eu ia ter que comprar outro.
Olha, um comentário aqui, Bia Madi, parabéns, tema muito importante. Fico preocupada com a qualidade desta nova forma de aprendizado. Era isso que eu ia perguntar aqui, ó. A produtividade do ensino online é discutível? Sim. Não é a mesma coisa. A gente já sabe que o professor dentro da sala de aula é insubstituível. Ele não tem como. E essa produtividade, nós vamos ter sérios problemas mais para frente. Nós vamos ter que ver uma forma, achar uma maneira de recuperar esse aluno. Nós vamos ter que ver como que nós vamos fazer com isso. Então, tem uma certa discussão? Tem com certeza. Tem opinião. Eu dei uma pesquisada para montar esse programa. Falei, Senhor Jesus, aonde eu fui me meter? Vou mudar o tema do programa. Porque tem opinião para todo gosto. É muito divergente. Tem gente que só vê solução na aula online e tem gente que só vê problema. Eu não achei em nenhum dos artigos que eu li o equilíbrio. Não achei. Não tem, porque pensa numa criança, que ela é a base, é a formação. Como que ela vai aprender ali com uma aula online? A criança é muito prejudicada, né? Ali na sua base, no seu momento de formação. No primeiro, no segundo, no terceiro ano. E eu acho que é aí, Giselda, que os alunos mais têm perdido. Essas crianças menores mesmo, porque elas estão num ambiente de se sociabilizar. E aí elas perderam isso, né? Porque elas vão, o primeiro contato da escola é para aprender regras de convivência básica. Não é sua vez, né? E os pais, de modo geral, tinham terceirizado isso, né? Nós temos ali dentro da sala de aula algumas palavrinhas mágicas, né? Que eles precisam. Né? Muitos não sabem, não utilizam essas palavrinhas. Então a gente tem que puxar. Aí eu fico, assim, preocupada com isso. Para mim, o maior prejuízo são dessas crianças que perderam nessa ambientação social. Do sexto, ensino fundamental aí, 2, né, o ensino médio, eles já são mais fáceis, eu penso, né, porque eu dou aula para essa idade. É mais fácil de lidar nessa situação, mas nem sempre nós temos como que eu posso dizer assim, nós temos um retorno dessa meninada, porque adolescente também não é fácil. Então, ao ponto que eu tenho a criança que não consegue fazer porque ela não entende, eu também tenho o adolescente que não quer fazer. Porque adolescente tem uma fase da rebeldia, né? Da fase do sono, da fase do sei tudo e te deixa sem saber o que pensar, porque você não está vendo ele ali, você não consegue enxergar se realmente ele entendeu. E aí, como que a gente faz? Dentro da sala de aula, você olha para um aluno, às vezes você fala assim, você entendeu? Aí ele faz assim, mas você olha para o rostinho do aluno e você vê que tem um pontinho de interrogação ali. Isso tudo com a aula online ficou extremamente prejudicado. Esse contato direto não existe. A gente não consegue. E aí acaba sendo desmotivador também, para os dois lados. Né? Para o professor que prepara uma atividade pensando em ter um resultado, e para o aluno que não consegue desenvolver essa atividade. Então, aí fica, na verdade, uma lacuna, um buraco ali, que a gente fica sem saber como resolver. Mas assim que retornar, aí nós vamos fazer um balanço e ver o que está acontecendo para poder recuperar. Era isso que eu ia perguntar também. Se o governo, de modo geral, se é do seu conhecimento, Giselda, que atitudes o governo pretende tomar para gerir esse degrau que vai surgir, né? Porque eu acho que vai surgir um desnível muito grande dentro da sala de aula, né? De crianças que tiveram mais acesso à informação, de crianças que tiveram uma estrutura familiar melhor e que levaram, vamos dizer assim, mais a sério esse ensino à distância, do que crianças que, de repente, ou por falta de estrutura financeira ou por falta de estrutura familiar, não tiveram as mesmas condições. A gente já tem essa defasagem no dia a dia. Então, agora mas eu nós acho vamos que ela vai ser agravada. Agora vai ser bem maior. Então, a porcentagem de aluno em defasagem vai ser muito maior. E então, a gente tem que pensar numa estratégia. Começar a bolar planos, né? Eu falo que lá na escola a gente costuma dizer que a gente
faz o plano A, não deu certo, faz o B, depois vai pro C, usa o alfabeto inteiro de planos para chegar e não deixar esse aluno para trás. Se reinventar sempre. Sim. A gente sabe que tem alunos que têm mais facilidade do que um outro, mas o outro também não pode ficar. Então, nós temos que ver uma forma de fazer com que ele também consiga desenvolver determinada atividade. Segundo o site Correio 24 Horas, 191 países fecharam escolas, ou seja, 90% dos estudantes do planeta em face da Covid-19 estão ou estiveram sem aulas. E tal acontecimento colocou os pais no protagonismo da educação dos filhos. Então, a tarefa, antes, já falei sobre isso aqui, que era realizada unicamente pela escola, né? Agora tem uma participação familiar pesada. Isso melhora a relação familiar, a educação, ou você acha que isso piora, causa mais estresse dentro da família? Agora perguntando para a Gisele da mãe. Isso melhora ou piora a relação familiar? Ai, meu Deus. Eu acho que, no meu caso, Gisele da mãe, isso para mim melhora, porque eu tô tendo muito mais tempo com o meu filho. Eu deixava ele de manhã, né, e ia vê-lo só 4 horas da tarde, porque eu fico integral, né, o meu período é integral. Então, a gente está tendo muito mais, uma relação mais próxima, eu consigo acompanhar mais o aprendizado dele, embora seja da maneira como está sendo. Mas, para mim, para minha família ali, dentro de casa, Giselda e Arthur, para mim é melhor. Não pensando em relação só ao aprendizado dele, em relação familiar. Agora, em outras famílias, eu creio que isso talvez seja bem complicado. Porque nem sempre é o que nós falamos há pouco. Nem sempre a mãe está ali. Muitas vezes, elas deixam essa responsabilidade para os avós. E os avós não têm as mesmas condições, ou até mesmo a mesma disciplina, porque a mesma postura. Porque eles não foram, eles não tiveram esse tipo de educação ou esse tipo de disciplina, eles não aprenderam assim. E acho que está sempre cobrando muito da criança, talvez. E antes era muito depositado para a escola, né? Embora nós temos muitos pais que depositam os filhos na escola e às vezes não sabem nem onde eles... Nem que sério a criança está. Não sabe a sério, não sabe o nome da professora, não sabe nada. Não sabe. Eu até falo para os meus alunos, eu falo, ó, você coloca o meu nome aí, quem sou eu, para você saber, porque eu não sou a baixinha, eu não sou a do cabelo preso, eu não sou, sabe, assim, vai identificando por característica, porque às vezes é cultura, é o que ele aprende, né, dentro de casa. E é o que talvez ele vê como que é dentro de casa, como que as pessoas são vistas ali por alguns e acaba fazendo dessa forma. E aí eles depositam dentro da escola, às vezes o aluno passa mal, o aluno quer... A gente precisa de um contato maior com a família e a gente não sabe. Nem o telefone da família, às vezes. O telefone que a gente vai entrar em contato, a gente não consegue. A família já não tem mais aquele número e não lembrou de avisar a escola. E joga isso, toda a responsabilidade para a escola. E educação não é da escola, né? Educação vem de casa. Então, as palavrinhas mágicas que eu falei, obrigado, por favor, esse tipo de coisa, isso a gente ensina em casa para os filhos. É verdade. E na escola, a gente simplesmente, a gente só reforça. Mas tem alguns alunos que têm um vocabulário que não dá. Então, a gente tem que ficar puxando. Como que você, a professora que ele viu, ou que ele te conheceu naquele momento ou naquele ano, e o pai, que ele teve todo, o pai e a mãe, que ele teve todo esse contato... Toda a vida, né? Vai querer interferir ou falar para ele o que é certo e o que é errado. É difícil. E aí, Vinícius, como é que tá a participação dos nossos internautas? Pelo WhatsApp aqui, Ariane, tem a Regina mandando boa noite para você, dizendo que muito bom esse programa, excelente tema, parabéns. Na live do Facebook, Orlando Maia Júnior, parabéns pelo tema. A Dani Risse Guerreiro, está aí a diferença, agir faz com amor. E nesse momento, professores, escolas, alunos, todos somos um só.
Fazer com amor deixa tudo melhor. Parabéns, Gi. A Maria Luísa Pires, parabéns, Giselda. O Ricardo Vinícius Santana, boa noite. As crianças estão com muitos prejuízos com tudo isso. Meu filho tem 8 anos, 3º ano do fundamental. Eles têm dificuldade nesse sistema, depende totalmente dos pais. Se você tem condições de ficar todo o tempo ao lado da criança, tudo bem. Entretanto, aquelas crianças que não têm os pais ao lado não conseguem acompanhar. Exatamente isso mesmo. E também aí o Ricardo fala outra coisa, ele disse que outro problema que está vivenciando é a dificuldade com a estrutura física, o problema nos sistemas de informática. Também né? já abordamos esse assunto aí. E a Maria Luísa Pires, excelente, meninas. Gente, é uma conta que não fecha, né? Adaptação de todos, esforço de todos aí no objetivo comum. Mas eu já vejo algumas mães que estão na contramão de tudo isso. Quem sou eu para julgar, mas tenho ouvido frases do tipo: melhor tirar, deixar esse ano passar, deixar esse ano perdido para não sufocar a criança. Eu tenho escutado muito isso. Como é que a gente pode orientar esses pais nesse sentido enquanto educadora, né? Porque enquanto advogada já é uma outra orientação. Porque filho em idade escolar que não vai para a escola responde, inclusive, criminalmente. Imagina. Mas, assim, enquanto professora, como é que a gente pode orientar esses pais? Não faça isso, em momento algum. Primeiro, porque os pais têm é uma obrigação ali com os filhos, né? É um dever cuidar em relação à educação e tudo mais dos filhos. E depois, por que você vai privar o seu filho de aprender? Isso jamais pode acontecer. Então, se ele está em idade escolar, ele precisa continuar o ano letivo, independente de como ele seja, independente de como ele vá. Porque depois, na retomada, cada professor, cada escola ali, nós vamos ter uma orientação para ver como que isso vai repercutir, o que nós vamos fazer, como que nós vamos recuperar esse aluno, de que forma esse aluno não será prejudicado em relação aos outros que conseguiram acompanhar as aulas ou outras coisas, né, outras atividades que eles tiveram. Então, assim, jamais. Então, a orientação é não tirar. Não pode. Até porque que essa parte aí, judicialmente, é proibido, né? Isso não pode, é a idade escolar. Nós ali na escola, quando tem um aluno que falta muito a nossa orientação, faltou 2 dias, a nossa orientação já é informar a coordenação da escola, para a coordenação entrar em contato com a família, ver o porquê, está doente, viajou, né? Aconteceu alguma coisa. E caso isso não aconteça, a gente não consiga esse contato, aí tem os órgãos competentes para a gente encaminhar essa situação. Então, eu acho que nesse problema que nós estamos vivendo, eu acho que a pessoa vai arrumar mais um problema. Então, a orientação é não tire seu filho da escola. E eu acho também que esse isolamento social é um pouquinho abrandado, né? Porque mesmo que de forma online, ali, pela tela, ele acaba tendo um contato social com outras pessoas, né? Com o professor, então, por mais que não esteja aprendendo conteúdo suficiente, um pouco aprende, né? E é melhor do que ficar o dia inteiro à toa, né? Aquele que tem condições, tem um grupo, faz uma videochamada, coloca uma brincadeirinha no grupo, descontrai de alguma maneira. Mas está interagindo com outras pessoas, Logo no início, eu fiz um vídeo com o Arthur. Não sei se você viu, de uma menininha que a mãe colocou água e jogou orégano dentro do prato, né? E a menininha foi com o dedinho e aí se espalhou ali e grudou no dedinho dela. E aí eu fiz com o meu filho e postei no grupo do 7º ano, que é uma sala que eu tenho, que a meninadinha é um pouco menor. E uma aluninha colocou assim, e eu não escrevi, eu gravei um áudio. Eu falei, mostra pro irmãozinho de vocês, para eles entenderem a proporção do problema. É uma forma da gente mostrar, de explicar como que é o vírus, né? E aí a aluninha colocou assim, até me arrepia. Professora, que saudade da sua voz. Nossa, aquilo me deu um nó na garganta, meu olho encheu de lágrima. Eu falei, gente, que coisa, né? O professor faz a diferença, né, na vida do aluno. Ela colocou aquilo e eu fiquei, assim, sem reação. Eu falei, eu também estou com saudade de vocês. Eu coloquei para ela, mas é muito bom. Você vê
que ele sente, que um aluno sente a sua falta, que você faz diferença na vida dele, que ele precisa de você. Como tem muitos que colocam no grupo, eu não aguento mais, quando vai voltar às aulas, sabe? E a gente fica sempre tentando contornar, ainda não sabemos, calma, tenha paciência, né? Aí a menininha um dia colocou que ela queria que isso tudo acabasse, que acabasse tudo logo. E aí a gente tem que ir contornando de uma maneira mais tranquila, mais amigável com eles e conversando. Às vezes chama até no particular, porque aí tem a parte da saúde mental da criança, né? Também. Psicológico da criança. Porque muitos, o contato que eles têm é dentro da escola. Um carinho, um olhar, um sorriso, né, do aluno, o simples fato de levar a bolsa da professora. E isso, para ele, é muita coisa. Às vezes, para a gente está tão na correria do dia a dia que passa até despercebido, mas para ele, não. Ai, gente, até eu me emocionei aqui agora, mas eu acho que faz todo sentido, né? Escola não é só lousa, quadro negro, né? Não, há todo um sentimento ali. Como a gente fica o dia todo, né? Eu vou falar por causa da escola que eu trabalho. A gente fica o dia todo, é muito tempo, eles passam mais tempo com a gente do que com o pai e com a mãe. Eles ficam das 7 às 10 para as 4, às 15h50. Eles tomam café, almoçam, depois tomam outro lanche para ir embora. Muito tempo. Gente, nós vamos a um pequeno intervalo, a gente volta já já. Todo dia, toda hora, tsradio.com.br. A loja Todo Esporte chega para conectar você e sua família ao seu clube de coração. Grande promoção de camisetas e acessórios do seu time. Além disso, tudo para a prática esportiva. Visite a loja Todo Esportes e comprove os melhores preços e condições de pagamento. Loja Todo Esportes de Mirassol. Não é só futebol, conectamos torcedores com seus times. Agora em novo endereço. Rua Capitão Neves, 2490, esquina com a Rua São José, centro, ao lado do supermercado Alfredo Antunes 1. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 17 997060384. Você acompanha agora Minuto Digital. Oferecimento 2 Pontos Digital, transformando clientes em admiradores da sua marca. Entre em contato pelos telefones 17 98802 5232 ou no 99260 2868. As redes sociais do seu negócio estão paradas? Você sabia que as redes sociais não movimentadas transmitem a ideia de um negócio que não está mais em funcionamento? Ter as redes sociais para um negócio é essencial para criar presença digital e estreitar os relacionamentos com o seu cliente. Mas se elas ficarem paradas, sem movimentação, e se não há um monitoramento contínuo de comentários e mensagens, que era para ser bom, acaba sendo muito ruim. Clientes potenciais podem acreditar que o seu negócio não esteja em funcionamento e escolher um concorrente que responda prontamente. Portanto, a dica de hoje é: de nada vale presença digital se você não estiver presente por lá, disponível para o seu cliente, ok? Eu sou Carla Rodrigues, especialista em marketing, e essa foi a dica do Minuto Digital de hoje. Você acabou de acompanhar Minuto Digital, só aqui na tsradio.com.br. Oferecimento 2 Pontos Digital, transformando clientes em admiradores de sua marca. Visite nosso site 2pontosdigital.com.br ou pelo Instagram @2pontosdigital. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em web rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em web rádio. tsradio.com.br.
Gente, este tema está rendendo, hein? Mas somos escravos do horário. Então vamos lá diretamente com o Vinícius. Vinícius, como é que tá a participação aí dos internautas? Ô, Ariane, tá bem legal aqui o pessoal participando. Vou falar primeiro do WhatsApp aqui, a Luciene Antunes aqui mandando uma boa noite pra você. Tema muito importante e atual, batendo um monte de palminha aqui pro Sem Frescura da tsradio.com.br. O Ricardo Vinícius Santana pergunta, ele comenta, né? Devemos olhar também a situação da escola pública. Essas crianças não têm condições para acesso à informática, internet, etc. Sem falar da condição familiar para o apoio dessa criança. A Marisa Luiza Pires, a proximidade dos professores, mesmo por meios midiáticos, é importantíssima. Nada substitui o contato físico, mas o trabalho online é primordial. E o Paulo Sérgio Oliveira, ele que comentou aí da neta dele de 8 anos, diz que o programa show de bola. Parabéns, Ariane. Obrigada, gente. Fico muito feliz. A opinião de vocês é muito importante. Giselda, no seu mini currículo, porque toda vez que vai ter um entrevistado aqui, gente, eu peço um mini currículo para o entrevistado. E a Giselda me mandou um mini currículo e no mini currículo dela tinha uma frase que me chamou muita atenção. É uma frase do Mário Sérgio Cortella, do famoso Cortella, né? Que a gente conhece aí das redes sociais. E a frase diz o seguinte: as pessoas devem se sentir bem e ter alegria aonde estão. E aí eu não posso deixar de perguntar isso. O porquê da escolha dessa frase no seu currículo, Giselda? Primeiro que eu sou suspeita de falar porque eu gosto muito do Cortella, né? Dos livros, dos textos, das palestras. Eu gosto bastante. Essa frase ela é uma das 5 competências que ele aborda dentro de um livro chamado Qual é Tua Obra? E esse livro foi sugerido como leitura e eu fiz a leitura e fiquei assim fascinada, porque é um livro que você não para de ler, você não consegue parar de ler. O livro ele é dividido em 3 partes, ele fala sobre liderança, gestão e ética. Então eu acho que não é ele não é voltado só para a educação, dá para você encaixar em tudo. Né? Então, qualquer pessoa pode fazer a leitura e encaixar dentro do seu currículo, dentro do seu trabalho, da sua função. E eu acho que é bem isso mesmo. Acho que as pessoas têm que se sentir bem onde elas estão. E eu me sinto muito bem onde eu trabalho. E eu acho que isso vem de encontro com o que você gosta de fazer. Eu gosto do que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu não sou professora por opção. Eu sou professora porque eu quis. Eu escolhi essa profissão. Eu poderia estar fazendo outras coisas. Você tem outras formações, inclusive, né? Mas eu não quis. Então, eu acho que isso me faz bem. Eu acho que você estar em contato com o aluno faz muita diferença. Para mim, faz muita diferença. Eu não consigo ficar longe disso. Eu trabalho há 15 anos nessa profissão. Eu me formei e logo já comecei a substituir e depois acabei, né, tendo as minhas aulas e atribuídas e tudo mais. Então, assim, desde pequenininha, o meu nome é por conta de uma professora. O meu pai era muito apaixonado por uma professora ali, apaixonado assim, no trabalho dela. E lá em Palmeira do Oeste, ela chamava Giselda. Então, quando ele escolheu, quando eu nasci, segundo eles, né, eles colocaram esse nome por conta dela. Então, assim, o peso de escolher essa profissão é enorme, porque tem que ter muito amor, tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muita paciência, passar noites corrigindo provas. Então, você faz isso com amor. Você, acima de tudo, ter um bem-estar físico, mental. Você tem que passar isso para o aluno. Não adianta você ir lá numa sala de aula e descontar a tua raiva ou algum problema seu. Você vai transmitir isso para o seu aluno. Então, eu acho que ensinar, para mim, é prazeroso. Eu gosto. Eu gosto muito. Eu acho que... Percebe-se. Eu acho que o respeito do aluno, às vezes você chamar a atenção quando precisa, você vibrar com o resultado dele, você passar na rua e o aluno falar assim...
oi, professora, sabe? Assim, você foi minha professora. Isso é muito bom. Que legal. E eu gosto muito. Gente, tem mais alguns comentários aqui. Não vai dar para continuar lendo de todo mundo, porque o programa precisa acabar. Já extrapolamos o horário. Mas, ó, os últimos comentários aqui. Thalita Longo, concordo plenamente com o Ricardo. Na escola em que trabalho, só entregamos atividades impressas. Dúvidas no e-mail. Sandro Cardoso, aulas virtuais pode ser um complemento, mas não é a mesma coisa que aulas convencionais, com certeza. Sem dúvida, não. O professor dentro da sala de aula, ele é insubstituível. Ele precisa estar ali, não tem como. Gente, agora é hora do quadro Vai Arregar, porque o entrevistado aqui tem que pagar um miquinho, né? Ele não pode sair ileso desse programa, né? Jesus. Então, assim, o entrevistado agora é posto à prova. Afinal, falar do outro é fácil, falar de si mesmo é que é difícil. Vai encarar, Giselda? Bora lá, né? Vamos tentar. Ó, brincadeira, é tudo muito tranquilo. É só você completar a frase com a primeira coisa que vier à sua cabeça. Vixe, eu via isso nos programas de televisão, achava que era tudo combinado. Vamos lá, eu sou muito. Eu feliz. Não suporto. Falsidade. Eu nunca. Eu nunca. Vixe. Vai arregar. Ai, Jesus. Eu nunca. Nunca vou deixar de amar. Eu sempre. Eu sempre gosto de brincar, de falar bobeira. Isso eu gosto bastante. Morro de medo de. Ai, Jesus. Muitas coisas. Perder minha mãe, acho que é... Se eu fosse um animal, eu seria? Tenho certeza que um monte de gente vai saber. Uma gata. Porque eu amo gatos. Fico feliz quando? Quando tenho minha família por perto. Quero muito. Quero muito que essa situação acabe, que isso passe logo. Se pudesse voltar o tempo, eu traria meu pai de volta para esse mundo, para que eu pudesse matar um pouquinho a minha saudade. Perco o sono quando? Estou preocupada, ansiosa. Esses 2 dias aí andei perdendo. Gente, ela tava com medo de vir aqui, gente. Eu tava muito preocupada. Minto quando? Necessário. Minha mania estranha. Limpeza, organização, detesto coisas fora do lugar. Guardo dinheiro para? Uma eventual necessidade e para viajar, né? Meu marido quase não gosta de viajar, né? Então a gente tem que guardar. Eu não confio em pessoas que degrinem a imagem da outra. Antes de morrer eu vou? Comer tudo que eu tenho direito sem ficar com peso na consciência. Viu, gente? Nem doeu, né, Gi? Nem doeu. Gratidão, Giselda, por sua entrevista, por ter vindo, por ter deixado a sua família. E eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os internautas que nos acompanharam hoje nesse programa. Uma mensagem. Eu é que agradeço pelo convite. Confesso que o dia que você me mandou, eu fiquei assim, trêmula, porque eu falei pro meu marido, eu não vou, eu não consigo, eu tenho vergonha, eu tenho medo, mas aí foi melhorando essa ansiedade, esse medo, essa vergonha. Eu acho que a mensagem é que a gente tenha paciência, bastante, porque é isso que nós vamos precisar, porque se nós não tivermos um equilíbrio, nós não vamos conseguir sair tranquilos. E aí nós vamos conseguir construir, né, um outro problema. Aí não serão 2 problemas, e não um. O fato da pandemia e o outro que a gente vai acabar tendo mais para frente. Então, eu acho que seria isso. É isso aí, minha querida ouvinte, meu querido internauta que nos acompanhou hoje. Quanto se ganhou na relação mãe e filho com a necessidade de acompanhamento direto das atividades educacionais? Como nossos filhos estão sendo emocionalmente preparados em virtude da pandemia? Nem tudo se ganha, nem tudo se perde. Adaptações são necessárias, principalmente em épocas de crise. Mas uma coisa eu garanto: quem sai da zona de conforto sempre aprende a viver.
Por hoje é só. Obrigada por sua participação no quadro Me Irrita. Obrigado por sua audiência, amizade, carinho e paciência. Fique bem. Se você quer apoiar essa ideia, seja um patrocinador. Anuncie comigo. Ligue 17 99 109 6039 ou acesse nossas redes sociais. Instagram, @TS Rádio Oficial, Facebook, TS Rádio Digital ou nosso e-mail, comercial@tsradio.com.br. Gratidão a todos que colaboraram para esse sonho. Obrigada, Giselda, mais uma vez. Parabéns, que Deus abençoe. Amém. Boa noite a todos, que nosso Papai do Céu proporcione uma abençoada semana para você. Tchau, tchau. Voltada para quem é apaixonado por esporte e cultura. De segunda a sexta-feira, a TS Rádio apresenta programas exclusivos e que te levam a viajar no mundo musical e do entretenimento. tsradio.com.br, uma nova opção em rádio web. Vai colocar o carro na estrada? Passe na Real Car Centro Automotivo e Mecânica em geral. Uma equipe especializada de profissionais realiza revisões e serviços mecânicos em qualquer veículo. Real Car Centro Automotivo e Mecânica em geral, onde você encontra honestidade, preço e qualidade. Rua Santo Antônio 2726, bairro Nossa Senhora Aparecida em Mirassol. Telefone 17 3253 6189 e 17 991 21 8065. Ótica e relojoaria Modelo. Óculos, relógios, joias, presentes, lentes de contato de grau e coloridas. Telefone 17 3242 9000. WhatsApp 17 991 31 2016. Eletrotécnica Mirassol, vendas e enrolamento de motores. Aqui você também encontra